Com um pouco pra gente, as substituições já tinham sido feitas. Ele passou a maior parte do tempo ou na maca, sentado fora, tentando voltar. E quando voltou, nós botamos ele pra frente para poder ao menos caminhar dentro do campo, né? Mas tirando esse momento que nós ficamos com um jogador a menos, eu acho que o jogo foi bem equilibrado. Para mim, um dos melhores jogos que eu vi, sendo honesto, desses 2 meses do ano aí, em todos os campeonatos, Paulista, Carioca, enfim, um jogo muito disputado, com muitas oportunidades, a torcida fez a sua parte, veio ao estádio, uma puta festa, assim, foi muito bacana, só merecia gol, eu acho que era um jogo que merecia gol, e eu gostaria que tivesse saído logicamente para o nosso lado, principalmente nas chances cara a cara que nós tivemos, que foram muitas. Eu acho que nós mudamos um pouquinho o estilo de jogo, nós não teríamos condições físicas de jogar pressionando alto no dia de hoje, mas dentro do que das mudanças que a gente fez, surtiu efeito porque as oportunidades de gols apareceram. E quando você cria, você já vai embora feliz. Claro que a gente, torcedor, e a gente seria mais bacana se a gente tivesse feito o gol da vitória, né? E que faltou muito pouco no último, tanto que a última grande chance ainda e muito clara, né? Assim como outras que nós tivemos, foi nossa num escanteio que foi do Ceará, e a gente contra-atacou e com um a menos, mesmo assim conseguiu ter a melhor oportunidade no final do jogo também. Mas faz parte, os goleiros também trabalharam bem, estão aí para isso, né? Ao menos a gente depende, numa situação diferente do Ceará, mas depende só de si, com um jogo difícil que a gente vai ter contra o Floresta, na quarta-feira, na outra, né? Não nessa próxima, outra. Mas nós dependemos ao menos só da gente, porque poderia ter terminado a rodada de maneira pior se a gente não tivesse ao menos um empate no jogo de hoje. O Rogério Ceni. Você acabou de falar, né? Mas eu queria que você ressaltasse também, não teve, às vezes não balançaram e tudo, mas também vale ressaltar a atuação do Boeck, né? Fez defesas importantíssimas para não deixar a rede pro adversário de balançar. Acho que eu acabei de falar aqui, né, que os goleiros trabalharam os dois muito bem. Os dois. O Richard também fez defesas muito boas, saída fechada de ângulo. Ele aprendeu bem no São Paulo, como que se faz, e aí ele saiu bem em todas as bolas, essas cara a cara, esses enfrentamentos cara a cara. E o Boeck nos chutes de longa distância também fez boas defesas. Ô Rogério, o comportamento da equipe foi dentro do que você tinha planejado? Você vai ter aí uma semana aí para, acho que mais de uma semana, né? Pra trabalhar para o jogo contra o Floresta. Não, eu tenho jogo contra o Ceará domingo, a não ser que você não queira que tenha clássico. Não, mas eu digo assim, no nível do estadual, né? Pra gente não pode. Porque aí tá faltando aí apenas uma partida. Há alguma coisa a ser corrigida dentro do que você viu hoje? Se há alguma coisa? Bastante coisa, porque primeiro que tem jogadores chegando agora, hoje jogou um atleta que fez um treino com a gente, e o que anda chovendo aqui, ano passado eu estava aqui e não lembro de tanta chuva desse jeito em quantidade. Os campos estão, sim, por um lado, sim, lógico, mas a gente não tem praticamente campo para treinar, porque é encharcado, né? Você corre risco de lesão, nós temos que pegar pedaços, espaçamentos de grama para a gente poder fazer uma coisa recreativa no dia antes do jogo. Esse time não foi nem treinado, isso que jogou hoje foi só desenhado no quadro, no papel, e passado para o computador, mostrado para eles como a gente tinha uma ideia de jogo para o jogo de hoje, porque nós não tínhamos condicionamento físico para pressioná-los. Nós temos 24 horas a menos de recuperação, e o time vem com o Dodô, que está começando agora a jogar, o Osvaldo, que começou na última quinta-feira a jogar, Edinho já cansado, o Paulo, que não teve bem durante a semana, estava bem desidratado, mas chegou a jogar até de lateral e foi super bem no jogo. Então, né, nós tínhamos que mudar um pouco a estratégia de jogo do que a gente vinha jogando, justamente por esse tempo menor de recuperação. O que vai dar para fazer é tentar treinar o Wellington, o Natan, que chegou, tentar treinar o Osvaldo, tentar treinar Marcinho, tentar recuperar o Tinga, tentar recuperar o Gabriel, tentar recuperar o Ederson. É isso que nós vamos tentar fazer nesses dias, e aí treinar aqueles que podem, recuperar aqueles que precisam, para de novo uma sequência domingo e quarta, 2 jogos importantes, um clássico, né, pela Copa do Nordeste, e o jogo que decide se a gente passa ou não para as semifinais do Campeonato Cearense. Sim, aqui Sim. no Povo Mais, a gente está ao vivo. Sim. Você saiu ali de campo conversando com o Edinho, né? Você chegou a conversar com ele e tal.
O Edinho, como é que você observa o desempenho do Edinho hoje? Foi sua válvula de escape no jogo de hoje? Melhorando a cada jogo. Tem sido um dos jogadores mais importantes nossos nos últimos jogos. Começou o ano um pouco abaixo, até acho que atingiu um nível físico e de confiança melhor, mas nos últimos 2 ou 3 jogos talvez tenha sido um dos melhores jogadores do nosso time. É um cara que consegue girar fácil e tem a velocidade, tem bom 1 contra 1. É um jogador muito importante, tanto que eu fiz questão de pedir o Edinho de volta e tentei, e a diretoria atendeu em trazer o Edinho de volta do Atlético Mineiro, né? Ele que nos deixou no ano passado. Hoje já um Edinho muito próximo do que jogou na Série B. Curiosamente, no ano passado, o começo do ano do Edinho também não foi muito bom. Tanto que o Léo Natel jogou muitas vezes como titular e ele ficou no banco. E esse ano, curiosamente, foi a mesma coisa. Mas agora eu acho que ele vem de um rendimento bacana, bom. E ele teve 2 grandes oportunidades de gol, né? Se faz o gol, acho que ganha mais confiança ainda. Mas ele esteve lá, né? Esteve presente, faltou pouco para fazer. Então, boa parte do serviço está feito. Eu acho que ele é um jogador importantíssimo para o nosso estilo de jogo. Ô, Rogério, você já disse aí que teve um jogador que praticamente não treinou, né? O Wellington Paulista. Não. E que ele participou do jogo. E aí deu para notar lá que você pediu pro Charles ir conversar com ele. Para saber quanto tempo ele suportava. E aí, dentro dessa linha, também gostaria que você fizesse uma avaliação do desempenho do Wellington, o que deu para jogar, né? Eu acho que quando ele entrou, hoje eu não tinha nem o Ederson para fazer um falso 10, que muitas vezes ele, né, tenta me ajudar e ajudou ano passado, né? Como ele estava lesionado, eu não tinha ele para fazer essa função. O Wellington entrou por trás do Júnior, né? Ele sabe, né, segurar a bola, sabe trabalhar bem a bola, servir como pivô. E o Júnior com a explosão, com a velocidade. E quando atacávamos pelos lados, nós tínhamos dois noves, 2 jogadores de área, 1,88m, 1,85m, 4, não sei, para tentar ainda com o Marcinho, depois com o próprio Edinho, uma boa jogada de linha de fundo para tentar ter uma chance maior de gol. E aí depois eu troquei. Eu abri o Júnior por um lado, o Marcinho pelo outro e centralizei o Edinho, porque eu já vi que ele estava um pouco cansado para acompanhar o João. O João desce muito, né? Ele tem muita força. Aí eu deixei o Júnior para acompanhá-lo, o Edinho mais de 10 e deixei o Wellington de 9 mesmo para... Aí depois, quando o Quinteiro saiu, aí já foi mais tentar se precaver, trazer o Derlei para a zaga, trazer o Júnior para a lateral direita, trazer o Paulo para volante, ou seja, nós não tínhamos nem jogadores com características, por ser um time muito ofensivo, já estava com o Marcinho, já estava com o Júnior, já estava com o Wellington, já estava com o Edinho na frente, não tinha mais substituição. Aí se corrige na boa vontade do atleta em ajudar o treinador naquele momento, mesmo sendo uma posição que ele, muitas vezes, caso do Júnior, por exemplo, que nunca treinou de lateral direito. Rogério, boa noite. Como você falou, você mudou um pouco... Fala, homem da prancheta. Você mudou um pouco a sua estratégia, né? O seu modelo de jogar. Sim. E a questão física foi determinante, como Foi. você bem falou. Mas agora você vai ter uma semana pro próximo clássico, você vai poder recuperar alguns atletas, como você falou. Você pensa em manter, talvez, a mesma estratégia? Ou essa semana que você vai ter de recondicionamento, você pensa em, talvez, no outro clássico entrar com uma postura, uma estratégia, um modelo de jogo um pouco diferente? Ou pelo que o time te apresentou hoje, Pelo que o time apresentou hoje, poderia se manter a estratégia. E eu tenho 2 jogos, domingo e quarta. Um jogo assim, quando a gente se posiciona dessa maneira, o desgaste físico é um. Quando você marca a pressão alta o tempo todo, o desgaste ele é outro. Então vai depender muito das peças, como esteja a condição de cada atleta. Eu tenho uma coisa boa aqui, né? Que eu tenho muito velocista, né? Tem Marcinho, tem Romarinho, tem Matheus, tem Júnior, Osvaldo, Edinho. O Júnior, ele gosta, eu acho que ele vai melhor de 9, porque ele está mais perto do gol, ele precisa levantar um pouco mais a cabeça, mas é uma questão da gente trabalhar. Mas aí nós vamos pensar, porque o time, quando você pega, eu não joguei contra o Ceará só pela parte física, porque eles têm uma equipe boa. Se eu pego uma equipe talvez um pouco com um nível técnico um pouco mais baixo, que tem mais dificuldade em saída de jogo, talvez até tentaria pressionar. Como eles têm um nível melhor, 2 meio-campistas, 2 volantes, tanto o Juninho quanto o Fabinho, e muitas vezes o Ricardinho baixando, né? Chegou a baixar por trás dos dois quando estavam bem marcados. Eles têm muito recurso técnico, né? Então um time com muito recurso técnico, se você pressiona, ele quebra uma primeira linha tua, ele já tem muita chance de fazer o gol em você. Então vamos analisar com calma, vamos ver como é que nós estamos, a parte física de todos os jogadores no final de semana, decidir um time para jogar e lembrar que nós temos o jogo de domingo é importante e é um clássico sempre
é o jogo que todos esperam. E o jogo de quarta é um jogo que, se a gente não ganhar, acho que nem chance a gente tem de classificar se não for com vitória. Então nós vamos fazer uma análise do que é possível fazer, se a gente pode economizar alguém para quarta, porque na quarta não tem o Felipe já como primeiro volante, né? Tomou o terceiro cartão. Então, logicamente, o Felipe joga no domingo, mas não joga na quarta. E aí eu vou pensar quem eu vou utilizar junto com ele para, de repente, poupar algum jogador para o jogo de quarta estar inteiro para fazer a função do Felipe. Boa noite. A gente estava ali na linha ali junto com você e não deu para deixar de perceber a sua irritação em alguns momentos com algumas finalizações erradas. Você chegou até a chutar É o micro, desculpa. A gente queria saber, assim, um desses pontos assim, é muito em relação ao Júnior Santos, né, a finalização errada e tal. Queria que você falasse um pouco do desempenho, eu sei que o Capitão também já perguntou sobre o Wellington, dessa questão do Júnior Santos, ele faz 3 gols numa partida, na outra ele passa em branco. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por isso eu te digo que o Júnior Santos é um garoto que não teve formação em categoria de base. Um jogador formado um pouco tarde, né, na sua formação. Eu já tinha me interessado pelo Júnior Santos no Ituano. Quando ele jogou no ano passado, foi para a Ponte, né, que jogou a Série B, nós tínhamos interesse nele. A gente nota que ele é um jogador relativamente cru, no sentido de sintonia fina com a bola. Agora, o Júnior Santos é uma potência impressionante, um jogador de 1,88 m que atinge a velocidade que ele atinge, tem o sprint que ele tem. O que ele tem que ter é um pouquinho mais de calma e uma melhor tomada de decisão naquela última bola do jogo, né? Mas isso é só o tempo que vai te dar. O importante é que é um cara que tem muita força física, tem boa mudança de direção, não vou dizer drible, mas ele tem boa mudança de direção e precisa melhorar a sua finalização. Chuta muito bem de fora da área, chuta muito bem de longa distância, peca um pouco nessas finalizações onde você precisa, né, o trabalho mais técnico, por talvez não ter tido até uma categoria de base nos seus 16, 17 anos, não vou nem baixar tanto, nos 12, 13, aos 18 anos de idade, ele não teve talvez um treinamento, um treinador que orientasse nesse sentido. Vai sofrer um pouco, mas é um jogador que te dá a opção de quando joga numa linha mais baixa, dá muita opção de velocidade. Rogério, boa noite. Boa noite. Você já falou do Paulista e do Júnior Santos, né? E hoje você botou os dois. Sim. Você pretende utilizar os dois no decorrer do jogo, ou a estratégia que você propôs hoje era ter os dois? Não. Eu tanto que eu joguei, acho que a maioria dos jogos com 2 9, né? Ederson e Júnior Santos, né? Posso jogar com Wellington e Júnior Santos, posso jogar com Wellington e Ederson, posso jogar. Se eu abrir mão de um 10, ou se eu recuar um 10 para volante, como o Dodô, que ele tem boa saída de jogo, né? Perco na marcação, ganho na posse de bola, depende de quem seja o adversário, da minha necessidade, do campo, da qualidade, do que eu preciso, quem são meus laterais, da altura do meu time, porque o Dodô, já falei, é um jogador que não participa do jogo aéreo, né? O Júnior Santos, ele joga melhor acompanhado de um outro atacante do lado. Por justamente a pergunta que o rapaz me fez por não ter essa sintonia fina na finalização. Então é importante ele ter um parceiro de jogo do lado, né? O Edson mesmo, o Wellington. Então não é impossível que joguem os dois juntos, não, nem o próximo, ou o outro contra o Floresta. Enfim, em algum determinado momento vai acontecer. Eu só esperava que pudesse acontecer tendo treinado, né? O que aconteceu foi hoje, só que sem treinamento nenhum, sem os dois nem terem feito um trabalho com bola sequer juntos. Isso normalmente não é benéfico, né? A falta de entrosamento fica notória. Queria que você falasse um pouco do Dodô. Eu senti hoje que ele não foi o jogador. Eu acho que ele foi um jogador decisivo contra o Confiança no último jogo, né? Foi talvez um dos melhores nossos jogadores em campo. Eu tinha uma substituição para fazer no último jogo, já tinha tirado Edinho e Osvaldo quando nós fizemos o terceiro gol. E eu estava na dúvida entre tirar ele e o Júnior Santos. Tirei porque eu sei que o condicionamento dele está abaixo do Júnior Santos, que está desde do começo com a gente. Tentando poupar para o jogo de hoje. Acho que ele sentiu um pouco a parte física, correu muito para marcar no começo do jogo, ele trabalhou lado a lado com o Júnior Santos. Oi? A marcação como foi feita, sim. Eu acho que ele se dedicou bastante, mas não teve talvez um jogo tecnicamente fantástico no dia de hoje, não como foi contra o Confiança, por exemplo. Mas é um jogador que eu sei que tem talento e numa semana bem trabalhada, tenho certeza que vai produzir como vinha produzindo na Série B no ano passado. Pois não? Em relação também voltando um pouco sobre o jogo contra a Confiança, o acréscimo do Paulo Roberto foi o único jogador diferente Sim. em relação à quarta-feira. O que ele acrescentou na partida? Eu acho que o Paulo é um jogador extremamente técnico, eu que pedi a contratação dele do Corinthians
E ele topou, eu liguei diretamente para ele, porque eu já tinha jogado contra o Paulo, a Florida Cup também, ele tinha participado. Eu acho ele um jogador extremamente técnico, não se aperta, o jogo fica fácil para ele, já é um cara com 32 anos, com uma força física impressionante, porque às vezes ele fica um outro dia sem treinar por cansaço, mas ele volta e faz 10,5, 10,8, 11,1 km no jogo, sempre com 30, 35, 40 sprints no jogo. É um jogador que te joga de primeiro, joga de segundo, joga de lateral direito, tem um jogo aéreo razoável, mas um controle de bola muito bom, né? E ele é um jogador muito importante. O Derlei é um jogador que tem um espírito, um coração gigantesco. Ninguém tem coração. Ele e o Marlon, em matéria de coração, ninguém tem maior do que os dois. Foi extremamente útil no último jogo contra o Confiança, jogou muito bem. Tanto que hoje eu optei por passar o Paulo pela direita, tentar erguer um pouco a altura do nosso time. Você viu que nos escanteios a gente sofreu um pouco no final, né? Eu já pensei que o Derlei com 1,88 m poderia ajudar mais o Felipe no meio e a gente não perderia tanta altura, porque o Tinga é um bom cabeceador, o Diego não é um bom cabeceador, então eu trouxe o Paulo para a direita, que tem um melhor jogo aéreo, um jogo combinado, está mais acostumado a jogar, e por isso que eu optei pelo Derlei. O Paulo é um jogador que eu acho ele um ótimo jogador. O nível de volantes do Fortaleza e do Ceará muito parecido. Os 4 volantes que jogaram hoje são ótimos jogadores. André. O quê? O Araruna é um menino que eu trouxe da base de São Paulo, quando nós assumimos o São Paulo em 2017, junto com o Júnior, junto com Militão, junto com outros garotos que subiram, Shailon, que hoje está no Bahia, e mais outros garotos. São Paulo não tinha dinheiro para contratar, e aí eu tinha que ir na base buscar jogadores. Eu trouxe uns 6 jogadores. Pode ocupar o mesmo espaço. Araruna pode ser um segundo volante, pode ser um primeiro e pode ser um lateral direito. Eu acho que essas 3 posições ele tem capacidade, condições de fazer, bom condicionamento físico, bom passe. Não é um jogador, não é o 10 que a gente espera, que pode substituir o Dodô, nada disso. Mas é um jogador que pode jogar em 3 funções diferentes e ao longo do campeonato, ao longo do ano, dos jogos, com a necessidade de viagens e trocas, é um jogador que pode manter o nível de jogo do time. Rogério, você falou que esse time que iniciou hoje foi meio que montado ali no quadro. Foi, na prancheta. Aí tava bom. E aí, também nunca jogou. Foi o primeiro jogo que essa formação iniciou em 2019. Mas agora que está chegando o momento de decisão, de afunilamento das competições campeonatos Copa do Nordeste. A base desse time é o que você pensa para usar na sequência, que você pensa... Na Série A, você fala? Assim, claro que são muitas variáveis físicas, médicas, mas você pensa que hoje essa é mais ou menos a base de titular que você tem? Eu acho que você é um cara que estuda muito números, né? E pelo número de participações de cada jogador, você começa a ter uma noção de quem é o jogador que tem a provável, como você falou, depende da parte física, depende do tipo de jogo e tudo. Mas, por exemplo, Felipe, você nota que é um primeiro volante, que mostra titular. O Paulo parece ser o companheiro dele, né, na maioria dos jogos. E também, assim, tem jogadores que estão chegando, né? Então, assim, que eu tenho que avaliar. Às vezes você tem uma impressão e o cara pode chegar um cara que esteja melhor do que aquele. E não é, por exemplo, que o jogador jogou comigo no São Paulo, Araruna, que ele vai jogar ou vai ficar fora também. Então, assim, nós temos que ver todos num nível melhor físico. É injusto eu comparar o Felipe e o Paulo com o Araruna e o Wellington Paulista, que um vai chegar segunda-feira e o outro chegou na quinta ou na sexta-feira aqui, fez um treino com a gente, né? Primeiro eu tenho que... Agora o Wellington veio para ser um 9, ele veio para ser o homem gol do nosso time. E eu quero tentar ao máximo que ele esteja em campo para jogar, ou ao lado do Júnior, ou ao lado do Edson, ou com o Dodô de 10, ou com um velocista e um meia caindo pelo lado. Mas é um cara que eu preciso dentro da área, porque ele é o meu jogador que eu, na minha cabeça, tenho como ele de referência, para substituir o Gustavo do ano passado. Só para finalizar aqui o Kempis. Porque você quase não fala com a gente, né? E agora só vai. E eu quase não falo, poxa, eu tendo vocês aqui só sempre. Agora, depois do Clássico Rei do dia 17. Então, se você quiser, eu falo antes com vocês, não tem problema. Coisa boa, fala. É sempre bom ouvir, rapaz. E como o Lisca falou, é sempre bom ouvir um mito. Não, ele que falou, chamou você de mito. Não, o Lisca é bondoso. Eu queria que você me dissesse, querendo ou não, você vai virar a chave, você vai com a Copa do Nordeste enfrentar o Clássico, mas depois você tem um jogo decisivo, como você falou, no Campeonato Cearense.
em algum momento você vai escolher? Você consegue escolher Não, isso? quando Porque se se você tem- ganhar o clássico, Vem cá, quando você tem um Fortaleza e Ceará antes de qualquer coisa, você não pensa em nada a não ser o Fortaleza e Ceará. Seria injusto da minha parte dizer que eu vou. Não, eu penso no jogo de domingo. A minha preparação primeiro é para o jogo de domingo. A única certeza que eu sei é que na quarta-feira o Felipe não joga. Essa é a única certeza que eu tenho, e que ele joga no domingo. Por justamente ser um fato, primeiro porque ele é um jogador titular do meu time, e segundo pela característica dele, que eu gosto de jogo dele, e segundo porque eu não posso utilizá-lo na quarta. Essa é a única certeza que eu tenho. De resto, nós vamos treinar, ver o condicionamento de cada um, analisar quem volta do DM, se é que alguém volta, a condição do Tinco, o que aconteceu hoje com ele, não, se foi só, né, uma contratura, ou se pode ter sido uma pequena lesão, não sei, se ele vai ter que parar ou não. E vamos trabalhar, fazer essa equipe crescer, né, tentar, se a chuva deixar, nós vamos treinar com bola. Se a chuva não deixar, continuar chovendo, aí nós vamos tentando solucionar na parte física, ao menos melhorar o condicionamento físico se a gente não tiver a opção de treinar com bola. Ok? Obrigado, tá, gente? Valeu.